Voltei para continuarmos falando sobre verbos transitivos e intransitivos. Você perdeu a nossa primeira aula? Então volte lá. Aproveite para se inscrever no nosso canal e assista porque já tem a primeira aula falando sobre verbos de predicação completa e verbos de predicação incompleta. E nós começamos por lá para chegar até aqui, para compreender direitinho o que são os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, ver exemplos desses verbos para não errar mais. Eu já coloquei o desafio aí da nossa aula, olha. Você se lembra dos verbos que é predicação? Tudo isso eu já expliquei na nossa primeira aula. Vamos relembrar tudo isso e compreender os verbos de uma vez por todas. Então, o que são verbos transitivos? Verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento. Hoje veremos dois tipos: os que exigem um objeto direto e os que exigem objeto indireto. Então, nós temos aqui: João ama sorvete. O que João ama? Sorvete. Sorvete é o objeto direto. Porque, como nós já aprendemos na nossa primeira aula, quando eu paro no verbo João ama, o verbo não faz sentido sozinho. Você vai falar assim para mim: ama quem? Ou ama o quê? Né? Que poderia ser quem também. Eu poderia dizer: João ama Maria. E aí, Maria seria o objeto direto do verbo ama. Então, se eu chego no verbo e esse verbo precisa de um complemento, significa que ele é um verbo transitivo que precisa de um objeto direto ou indireto para completar o seu sentido. E aí, o outro exemplo: João precisa de ajuda. Eu chego no verbo, o verbo é precisa. João precisa. Aí você vai falar: precisa de quê? De ajuda. Ou então, se eu falo assim: João precisa de você, você vai falar: João precisa de quem? De você. Então, esse complemento é um objeto indireto porque ele está ligado ao verbo. Relembrando, para ser um objeto indireto, precisa existir aqui, no nosso objeto, uma preposição. As preposições são aquelas palavrinhas de, para, com, que vão aparecer aqui, ó, completando o sentido do verbo junto com o objeto direto. E aí, um objeto indireto. E por isso nós chamamos, inclusive, esse objeto de indireto, porque ele não está diretamente ligado ao verbo, ele precisa do auxílio de uma preposição, certo? Então, quando eu falo João precisa de quê? Tá vendo que o de já aparece na pergunta? Então, objeto indireto. Vamos ver aqui outros exemplos. Verbo transitivo direto. Não exige preposição para se ligar ao seu complemento, que é um objeto direto. Perguntas chaves que nós vamos fazer ao verbo para saber se esse verbo é um verbo transitivo direto. O que ou quem? Sem preposição. Tá vendo aqui? Então, ó, ela comprou. Comprou é o verbo. Aí você vai perguntar para mim: comprou o quê? Um livro? Um livro é o complemento que completa o sentido desse verbo comprou. E aí, ele é um objeto direto, ele nós chamamos de OD, só encontrar aí assim: OD, objeto direto. E aqui nós vamos chamar esse verbo de VTD, verbos transitivos diretos, que tem um complemento objeto direto. Vamos ver o outro exemplo. Eles encontraram. Aí você vai falar: encontraram o quê? Ou encontraram quem? Ó, encontraram a professora. A professora está completando o sentido do verbo encontrar. Esse verbo nós chamamos de novo de VTD, verbo transitivo direto, e a professora é o objeto direto. Observem que eu perguntei o que ou quem para o verbo. Se liga nessa dica. Toda vez que chegar no verbo e o verbo precisar de complemento, se você perguntar para o verbo o que ou quem, significa que esse verbo é um verbo transitivo direto e o que vem depois dele vai ser um objeto direto, certo? Agora vamos ver como é que é diferente no verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto, ele exige preposição para se ligar ao seu complemento. As preposições a, de, em, para. Então, quando isso acontecer, quando aparecerem essas preposições para ligar o verbo ao seu complemento,
nós dizemos que o objeto é um objeto indireto, porque ele tem ali a presença de uma preposição, e o verbo é um verbo transitivo indireto. E quais são as perguntas-chave que nós vamos fazer ao verbo? De que, para que, a quem, em quem, né? Então, ó, quando você fizer essas perguntas, usando as preposições, significa que o seu verbo é um verbo transitivo indireto. Então, ó, ela gosta de música. Gosta de quê? De música. Tá vendo que esse de, ó, apareceu aqui e apareceu na pergunta, que é a preposição? Quando isso acontece, nós temos então um verbo transitivo indireto, tá vendo? E o verbo transitivo indireto, o complemento dele começa aqui, ó, de música, ele vai ser um objeto indireto, porque ele tem uma preposição. Ele obedeceu ao chefe. Aí eu pergunto, obedeceu a quem? Se eu falo assim, ele obedeceu, aí você vai falar, obedeceu a quem? Ao chefe. Ao, eu tenho aqui a preposição, ó. Preposição a que se ligou ao artigo o, né? Ao chefe. Então, quando eu tenho a preposição, eu tenho aqui outro objeto indireto. Por isso, eu chamo esse verbo de verbo transitivo direto e o objeto indireto. Então, esses complementos que completam o sentido dos verbos podem ser diretos ou indiretos, dependendo da preposição. Se aparecer a preposição, ele é indireto, certo? Nessa aula, nós relembramos e vimos o que são objetos diretos e indiretos, os verbos transitivos, que são aqueles que precisam de complemento, e aprendemos que tem o verbo transitivo direto, que é aquele que não precisa de preposição no seu complemento, e o verbo transitivo indireto, que é o que precisa da preposição. Nós vamos aprender mais coisas e vamos fazer atividades para treinar o que nós aprendemos até agora. Então, te aguardo na nossa aula de resolução de exercícios. Até lá!